Muito bem, né? Vamos então, nesse exato momento, fazendo um cumprimento especial a todos, né, que estão mais uma vez junto com a gente nesse nosso encontro dos Yoga Sutras de Patanjali. E eu destacando, né, que estamos na sessão de número 4, fazendo os devidos avanços. E nesta feita, né, dentro da sessão de número 4, nós estamos chegando ao Sutra de número 13, né, da sessão de número 4. Então nós estamos bem adiante frente aos encaminhamentos, né, frente a todas as ordenanças, né, frente a tudo que nós estamos aí buscando em consolidar frente à unidade número 4. Cabe destacar que estamos então ainda, né, nessas discussões e ensinamentos relacionados, né, ao Kaivalya, né, a todo esse entendimento que nos traz uma profundidade de temas filosóficos, né, que querem nos aprofundar ainda mais, né, o entendimento. Acho que é interessante de destacar aqui também como introdutório, né, a esse nosso sutra, que Taimini, né, no primeiro sutra dessa sessão, o Taimini, né, nos traz um apanhado de algumas relações que há entre sutras, né, entre si, né, em blocos de sutras que estão relacionados a determinados assuntos. E nós iniciamos, né, o encontro com o Sutra 12, o Sutra anterior, estamos agora no Sutra 13, né, e estes sutras, né, eles vêm nos apresentar a teoria da percepção mental, usando a palavra tem um sentido muito amplo, né, e segundo, né, dois tipos inteiramente diferentes de elementos estão envolvidos na percepção mental. De um lado, é preciso haver o impacto do objeto na mente através das propriedades e características, e do outro, Purusha, né, tem de iluminar a mente com a luz da sua consciência. A menos que ambas as condições estejam simultaneamente presentes, não pode haver a percepção mental, pois a mente em si não é inerte, é incapaz de perceber, e Purusha é o verdadeiro percebedor, embora ele se mantenha sempre no plano de fundo. E a iluminação da mente com a luz da sua consciência faça aparecer que a mente é que percebe. E este fato só pode ser compreendido inteiramente após a transição, né, onde nós assumimos o nosso verdadeiro estágio em Kaivalya para perceber esta realidade. Ok, acho que serve muito bem de bases introdutórias também para o sutra que nós estamos verificando. Nós estávamos comentando no sutra anterior sobre a relação do passado, falamos um pouco também sobre o presente, e falamos sobre o futuro, né, e aproveitamos e traçamos algumas discussões, né, sobre passado, presente e o futuro, na composição de Paktri, né, da matéria, né, falamos também de Akáshico, né, e aproveitando também o Sutra de número 12, nós falamos sobre as propriedades e falamos das diferenças de caminhos, ok? Falamos da diferença de caminho, falamos das propriedades, mas que os caminhos conduziriam, né, conduzem, levam, né, direcionam a um caminho, né, um caminho que seria um único caminho, que é o contexto evolutivo. Perfeito, né? Acho que deu para nós fazermos um mergulho bastante profundo, deu para fazer muitas reflexões. E o Sutra de número 13 é uma proposta a uma reflexão mais profunda ainda, ou para que possa-se falar situações que ainda foram deixadas para trás, ou podemos polir, né, e aprofundar ainda mais alguns aspectos desse Sutra para que nós possamos ter, né, o entendimento profundo sobre o que o Sutra de número 13 quer vir nos passar. E é muito interessante, né, o que vem nos apresentar o Sutra de número 13. É muito interessante mesmo para aprofundar o raciocínio na base do Sutra de número 12 e, claro, também, né, na base dos sutras que advirão, os sutras subsequentes que nós vamos estar
fazendo esse entendimento, né? Vamos estar fazendo esta busca, né? Nós estamos falando sobre dharmas, sobre as propriedades, né? Nós estamos falando sobre os caminhos, que cada caminho, vamos dizer assim, por mais que seja uma escolha de que nós estamos tomando, esse caminho, de certa forma, né, já é um caminho traçado, conhecido, Deus já o tem, né, na palma da sua mão, vamos dizer assim, já está nas suas constituintes, né, e que nós estamos ali desbravando esse caminho. O assunto agora do Sutra 13, ele vem falar dessas relações das propriedades dos dharmas com os gunas, né? Lembram dos 3 gunas, né? Que está inclusive na teoria, né? Na teoria dos gunas, para que todos nós possamos, né, fazer essas observações. Inclusive aqui logo, né, em alguns outros encontros que nós estamos falando sobre eles, nós íamos tratar sobre a teoria dos gunas, tudo isso relacionado, né, e perfazido, se eu não me engano, esse caminho na sessão de número 1, tá? Onde a gente vai falar sobre as teorias dos gunas, mas a gente pode lembrar para vocês, né, que seriam os 3 pontos de apoio, né, da matéria: a própria inércia, a mobilidade e a vibração, né? Estes seriam então os 3 pontos, né, os 3 pontos que nós podemos estar destacando para vocês sobre esta relação, né, dos gunas. Então a gente pode destacar tudo isso para você. Que esses 3 aspectos, né, de Paktri, da matéria, em diversas combinações, né, em múltiplas combinações, tendo esse aspecto como base de apoio, né, é a base de toda a manifestação do universo, né? Nós já temos essa concepção, nós já passamos, já perfazemos esse caminho em outras oportunidades, que esses 3 pontos, né, de apoio são a base, então, de toda a realidade que nós estamos observando, né? Inclusive, nós podemos fazer uma decomposição da matéria, né, em seus mais diversos atributos, e podemos chegar a estas 3 bases como sendo as únicas, né, do universo. Podemos pegar a matéria disposta em qualquer um dos elementos e fazermos essa decomposição. Evidentemente que nós estamos falando em fazer essa decomposição num sentido, nós estamos falando assim num sentido muito materialista. Mas evidentemente que o yogi, né, efetua esta forma de decomposição atingindo o samadhi, né, com os estágios em samadhi, ele vai, né, fazendo essas decomposições e essas depurações. Nós podemos também destacar aqui que além dessas decomposições e essas depurações, nós podemos destacar que para cada um dos graus, né, em samadhi, cada um dos ambientes que é adentrado, né, dos desdobramentos dentro dos reinos em Paktri, podemos destacar que todos eles têm uma base, né? Todos eles há sua base, e que a base ulterma está no último véu da realidade, né? Que perfaz o caminho até atingir a Kaivalya. Então todos esses aspectos, em todo esse caminhamento, todos eles têm base então nos gunas, né? Nesses 3 aspectos que nós estamos falando. Então a inércia, né, o movimento e a vibração são aspectos da natureza que apresentam-se, e nós, o Purusha dominando o Chitta, como nós agora estamos aqui destacando, né, a mente consegue fazer as leituras de tudo isso. Então tudo aqui está, né, vibrando, todos os elementos que aqui nós estamos olhando, observando, que nós estamos aqui tendo a oportunidade de vê-los, eles estão, né, brilhando, eles estão iluminando a mente, brilhando para a mente, apresentando-se, a mente está conseguindo fazer as observações de tudo isso. Tudo está aqui vibrando, né, tudo está aqui em uma velocidade inconceptível, né, no ar. Inclusive, a própria disposição, né, do oxigênio, do ar, também está nessas 3 bases, né, na sua decomposição, até chegar ao último grau de decomposição que nós podemos fazer. Lá está tudo isso.
Agora, como que a gente pode utilizar para, depois de decantado esse entendimento, depois de refletido um pouco sobre tudo isso, o que a gente pode fazer para poder fazer a ligação deste assunto com o Sutra de número 12? Nós temos que observar, então, quando surge o caminho, quando manifesta-se a propriedade, quando manifesta-se o Dharma, quando manifesta-se, há uma manifestação baseada nos 3 gunas, nas ações relacionadas dos 3 gunas. Né? Então a gente pode observar, seguindo um raciocínio, e vocês acreditam que já possam até mesmo ter muito mais outros raciocínios do que eu estou tendo, podem até mesmo complementar e já ter bases suficientes para poder, né, mastigar ou compreender o que aqui está dizendo, que todas as expressões de caminhos que estão relacionadas, né, para toda a humanidade, todos os animais, todas as pessoas, todos os metais, todas estão apoiadas sobre esses elementos dos gunas, né? Todas elas, inclusive elas são a base, né, para nos dar a direção para o caminho que nós vamos estar seguindo, sobrefazendo-se, apoiando-se em cima de outros contextos de gunas, né? Os gunas, com esses princípios, vão apoiando-se em cima de outros contextos e vão assim criando os dharmas, né? Criando as propriedades. Por mais que nós possamos aqui meditar, né, e observar e interagir e aprofundar o entendimento de uma propriedade, por trás dessa propriedade, então, tem que estar os gunas. E vamos agora tentar criar um pensamento, né? Vamos tentar criar um raciocínio que está voltado, né? Que ele está voltado ao entendimento então desse caminho ligando-se à propriedade. Né? Então, quando surge a oportunidade de uma escolha e esse caminho perfaz materialização frente ao caminho, automaticamente esse caminho teve de ter vindo, né, de algum lugar, essa propriedade. Ela deve ter saído de algum lugar. Da onde é que veio? E como ela se faz em cima de tudo isso? Então a gente observa que dentro dos estados primários dos gunas, dentro da essência de gunas, ali tem de estar, né, por assim dizer, o princípio de substância, no entendimento de que esta substância, não sei se eu utilizei muito bem o exemplo aqui, amados irmãos, mas que esse princípio, né, que esta base, que esta acomodação, ela é, deixa eu tentar pegar aqui uma palavra, uma expressão para, ela é de possibilidades infinitas, né? Então essa base ela pode trazer à luz todas as possibilidades, as infinitas possibilidades. Então ela pode manifestar possibilidades e não manifestar possibilidades. As possibilidades que não encontram-se manifestadas não significa que não existem. Simplesmente estão nas bases dos gunas em não manifestadas. Estão em seus estados, podemos dizer, dormentes, não manifestos, mas ali encontram-se. Então, todas as vezes que nós estamos escolhendo, né, os caminhos, que nós estamos escolhendo direções, não significa que as outras direções que não estão manifestadas para que nós possamos, quem sabe, fazer escolhas ou não estamos enxergando, elas não existem. Elas apenas não surgiram, apenas não manifestaram, não apareceram. Mas ali estão. Inclusive para que se possa manifestar a direção, para que se possa manifestar uma determinada direção, as outras direções têm de existirem não manifestados. Se você começar a fazer um jogo, né, para buscar o entendimento do que eu acabei aqui de tentar explicar, para tentar fazer um jogo do que eu tentei aqui a mencionar ou dizer, você vai entender a profundidade dessa reflexão. Que para algo que tem de estar manifesto, outro algo tem de estar em não manifesto.
Medite sobre esse jogo que você vai entender. Você vai entender o jogo da luz, da não luz, né? Você vai entender a base do universo em cima disso. Que para o universo poder se manifestar, ele tem de estar em condição não manifestada, né? Assim como que para existir, né, que para existir a ação tem de existir a não ação. Para existir o baixo tem que existir o alto, e assim esse jogo da relatividade, do relativismo, né, que nós podemos estar, por assim então, fazendo esses destaques e por assim fazendo essas observações. Então meditem sobre tudo isso, né? Meditamos sobre tudo isso e nós vamos compreender com maior abrangência estas questões relacionadas então, né, aos caminhos, ao passado, ao presente, ao futuro, as propriedades, enfim, de Pactre, né, e a íntima relação que elas têm para perfazer caminhos e perfazer também escolha e até mesmo se manifestar perante, né, aí, perante Chitá, perante a nossa própria mente e depois materializar-se, então, em caminho, né, materializar-se e objetivar uma oportunidade de manifestação sobre tudo isso. Eu gosto muito de fazer uma analogia, né? Pode ser que agora esteja confuso o que nós estamos falando, mas logo mais vai clarear quando a gente fazer a leitura de tudo isso. Eu gosto muito de fazer uma analogia, fazer uma comparação que é muito interessante para podermos trazer uma reflexão muito profunda de tudo isso. Eu gosto muito de pegar a árvore, né? Eu gosto muito de pegar a árvore como exemplo, porque até me manifestei em vídeos anteriores, eu tenho uma árvore aqui, ao terreno ao lado, né, que sempre está aqui, muitas vezes eu estou tecendo raciocínios, eu observo-a, fico observando ela é minha base, né, para poder tecer diversos raciocínios. Eu quero pegar com vocês essa árvore mais uma vez e dizer para vocês aonde está o fruto da árvore quando a árvore não o manifesta. Algumas pessoas, ao grosso olhar, hoje nós temos um amplo entendimento sobre isso, né? As pessoas vão dizer assim, o fruto não existe. Não, o fruto existe, o fruto está ali. Só não está em estado materializado, mas o fruto está ali. O fruto tem de estar ali. Se é uma das suas propriedades, né? Se é atributo da propriedade relacionado a essa árvore, o fruto está ali. E todos os frutos estão ali. E todas as possibilidades em frutos que poderão surgir, as formas estão ali, estão dentro do projeto, apenas não estão se manifestando. Então todas as propriedades baseadas nos aspectos do jogo de combinações dos gunas estão presentes ali. Mesmo que não estejam manifestadas. E mais uma, para que se possa se manifestar, elas têm de estar não manifestadas. Porque nada que está manifestado vai se manifestar novamente. E nada que se manifesta não veio do não manifestado. E nada que se manifeste não tenha como apoio um não manifesto para poder aparecer. Então você começa a entender o intrinsecamento, né, de todas as coisas que nós estamos observando. De todas as coisas que se apresentam e de tudo que está à nossa disposição. Nós começamos a entender a manifestação. Nós começamos a entender as formas das manifestações e a forma da disposição das manifestações dentro, né, do jogo cósmico que Pactre nos apresenta. Nós vamos conseguir fazer um mergulho mais profundo em Pactre, nós vamos conseguir mergulhar mais profundamente nas raízes e nas entranhas de Pactre, quando nós conseguirmos então os desdobramentos em Samadhi. E vamos nos tornarmos o Senhor em Pactre, vamos nos tornarmos então, né, o independente e não mais preso, retido às suas ilusões e seu aprisionamento quando transcendermos em Kaivalya e estivermos na realidade. Aí nós vamos ser os observadores de Pactre, fora do contexto de Chitá. Hoje nós precisamos, né, de Chitá a mente para que nós possamos apoiar tudo isso. É interessante de nós observarmos também, Taimini vai nos conduzir a essa reflexão, Taimini vai nos conduzir a esse raciocínio de que todos os elementos da natureza, todas as composições dos elementos, na sua base está também
a questão dos 3 gunas. Nós podemos pegar elementos químicos, né, fazer decomposições, nós podemos pegar elementos físicos, nós podemos pegar os elementos, né, os metais, nós podemos pegar os elementos gasosos, elementos aquíferos, elementos, né, os metais, os minerais, todos que nós decompor, nós vamos encontrar esses elementos. E é isso que se possibilita as combinações, né? É isso que nos traz a possibilidade de nós exercermos as combinações entre eles, de nós fazermos as múltiplas combinações e descobrirmos novos decompostos, descobrirmos novas composições, novos elementos, avançarmos nos desdobramentos químicos da ciência. Toda essa íntima relação que é atribuída. Então, novos caminhos são gerados, novas formas são criadas e novas oportunidades, né, novos caminhos são feitos. Então, quando nós estávamos fazendo aqui essa observação da trilha dos caminhos, fazendo essas colocações nos sutras anteriores, nós podemos entender que, mesmo não estando presente uma oportunidade, mesmo nós não estamos vendo e mesmo não estando aqui, existe as múltiplas formas nos gunas. Interessante tudo isso, né? Interessante nós refletirmos e mergulharmos nesse entendimento. Eu gostei muito, agora vou chegar onde que o Taimini usa como um exemplo. Eu gostei muito do exemplo que o Taimini usa para expressar esse raciocínio e este pensamento que ele tem, que ele fala sobre a música, né? Ele fala sobre a música, que quando o artista está sentado tocando um piano, todas as notas já estão ali. Mas ele precisa, né, escolher qual ele vai apertar para que ela produza o som, para que ela saia, né, da não manifestação e para que ela venha para a manifestação. Mas isto, né, não significa que elas não estão ali. Todas elas estão ali. Inclusive ela tem de sair, né, como aquela nota, ela tem que aparecer como aquela nota para que haja, né, a manifestação apoiada nos gunas, nos seus estados primários que estava, para depois dos estágios mais avançados, para que seja perceptível para Chitta. Nesse exato momento ela entra em várias, né, um arranjo de vários fenômenos que venham colocando estados sobre estados, até que haja a iluminação, né, em Chitta e nós a percebamos. E a partir desse momento ela produz reações internalizadas em todos os nossos veículos e nós também, por assim dizer, né, estamos abrindo um novo caminho a partir do momento do contato que nós temos com essa simples nota. Então todas as situações que estão aqui acontecendo nesse exato momento, você assistindo esse vídeo, a Mimusha, a gatinha que está aqui, você está observando a chuva que hoje está caindo, a cada momento, né, que em meu estado de vigília, com os meus atributos, meus órgãos, eu tenho contato, eu percebo, eu faço aprofundamento, novos caminhos, novas situações. Está com frio hoje. Novos caminhos estão sendo criados. Novas situações, né? Novos caminhos, novas situações, novos dharmas, novas propriedades, novos caminhos estão aparecendo, estão surgindo, estão vindo, apoiando-se em cima do outro, findando o outro caminho, trazendo novas direções, né? Fazendo alterações e transformações, encerrando ciclos, criando novos ciclos e uma infinidade, né? um absurdo de situações que estão ocorrendo. Estão trazendo alterações em meus caminhos, criando novos caminhos, mudando realidades, apoiando-se, né, e direcionando-se novamente novos efeitos, novas possibilidades. Então tem um ajustamento muito profundo, né, de muitas realidades e verdades que estão aqui. E mais uma, está agora surgindo realidades que não estavam manifestadas
Elas começam a partir de agora a se manifestar nos pixels, nos pontos de luz que aparecem para poder formar a sua percepção, a imagem que você está vendo, na voz em que eu estou apoiando-me para trazer o raciocínio, estou atingindo o Chitta para você. Tudo isso estamos mudando e transformando nos caminhos, propriedades que vão gerando em nós reações e que vão nos transformando, né? Que vão nos trazendo então essas transformações e esses direcionamentos que vão levando-nos, né, para esse fechamento do ciclo evolutivo. Então nós começamos a ver, né, a grandiosidade de todo o arranjo, todas as coisas apoiadas uma em cima das outras para poder trazer a direcionabilidade das coisas, né, para poder apresentar toda e qualquer forma, né, toda forma da direção. Nós podemos estar cônscios sobre o processo, nós podemos estar desligados do processo, nós podemos saber que o processo existe, nós podemos saber que o processo não existe, mas é neste sentido que está, nesse exato momento, agindo toda a ordenança que está sendo, então, criadas, né, e não criadas para tudo isso. Então, a substância armazenada nos gunas, elas possibilitam todo esse desencadear de situações, todo este desfecho, né? Assim como a semente já abriga todo o contexto da vida, nesse exato momento há ali, né, todos os atributos armazenados, tudo que ela vai ser como experiência, os frutos que ela vão gerar, todas as possibilidades do que ela vai ter. Assim também é com nós, que no dia do nascimento deste corpo que eu estou aqui habitando, dessas estruturas que estou aqui habitando, no mesmo dia, no mesmo momento do projeto, no mesmo concepção, podemos retornar ainda mais na concepção do óvulo, ali já estava sacramentado também o período da morte. Então tudo já está ali manifestado, o projeto inteiro deste caminho já está ali manifestado. E é amplo as possibilidades que estão ali internas. Lembra que nós falamos dos frutos que caem, né? Quantos frutos, nós falamos no estudo anterior, são amplos os caminhos. Todos eles apoiados dentro do projeto, do Dharma. E ali estão eles. Muitos para se manifestar, outros para não estarem manifestos. E há infinitas possibilidades que estão aqui, sendo elas descritas, sendo elas aqui apoiadas e sendo elas aqui escritas nesse exato momento, tá? Deixa eu pegar mais algum contexto que acho que é interessante de nós falarmos sobre tudo isso. Eu tentei criar diversos elementos, né? Tentei criar diversos apoios para que nós utilizamos, né, as bases que o Sutra de número 13 vai nos trazer aqui da quarta sessão para fazer, né, uma emenda, né, com o Sutra de número 12, para que nós possamos meditar, né, no Sutra de número 12. Né? Então aqui diz assim, ó, o passado e o futuro existem em sua forma real. Eu estou lendo o 12, tá, gente? A diferença dos dharmas ou propriedades decorre da diferença dos caminhos. Tá? Interessante de refletir isso. O passado e o futuro existem em sua forma real. Então existe tudo isso. Tudo isso. Por mais que não esteja algo manifestado, não significa que ele não existe. E ele só pode se manifestar se não estiver manifestado. E mesmo ele estando em posição de não manifesto, ele existe. Ele existe porque se ele não existisse, ele não se manifestava. Não haveria a possibilidade de uma não manifestação. E se há possibilidade de manifestação é porque ele não estava manifesto. Ele haveria a possibilidade de ele não estar manifesto. Entenda a profundidade desse jogo. E nós vemos então a relação de Paktri, né, e esse exercício de compreender que Paktri faz, realiza, executa-se e é qualquer coisa, gente. Qualquer coisa nós podemos estar observando Paktri e seus desdobramentos mais profundos até a base da raiz. Paktri é este elemento, né? Paktri é esta substância
de infinitas possibilidades, inclusive possibilidades que estão fora do abarcamento de nossa própria mente e da nossa estrutura e concepção do estágio onde nós estamos para mensurar o que é tudo isso, né? O que é realmente essas bases relacionadas aí ao entendimento de Pacta, tá, gente? Então, quando nós meditamos sobre isso, nós vamos a grandiosidade, né, de compreendermos tudo isso. E tudo isso está disposto na não manifestação, né, na manifestação, que está disposto na mente, na consciência divina, está disposto na consciência divina, ele é utilizado como atributo para que ele possa manifestar e materializar as coisas que estão, né, dispostas em tudo isso. E nós somos as chispas, as centelhas, né? Nós somos então né, os elementos dos atributos divinos, atributos de Deus, que estamos então, né, que estamos realizando essas múltiplas experienciações, que estamos vivendo essas relações dentro dos sistemas, né? A exemplo do sistema solar, do sistema A, sistema B, sistema X, dentro das concentrações nucleares, vamos botar assim, ou de planetas, né, de miríades de planetas espalhados, vivendo realidades que seriam ilusões, evidentemente, mas realidades que são criadas para aqueles contextos, para aquelas escolas, para aqueles processos, para aqueles ensinamentos, para que nós viemos buscar, então, estarmos, né, por assim dizer, ampliando a forma e o conhecimento e o entendimento, que nós possamos estar ali vivendo essas experienciações e tudo mais, né? Vamos fazer um pouquinho de leitura, gente, do Sutram. E esse Sutram, né, ele vai nos trazer mais observações e outras colocações, né? E à medida que a gente vai fazendo a leitura também vai nos dando a oportunidade. Está quase indo esse livro todo, gente. Está na hora de um novo, né? Mas a gente vai tendo esse objetivo, né, de estarmos mergulhando no entendimento mais profundo e assim com o objetivo de mergulhar numa leitura mais profunda, vai nos dando então essa possibilidade, né, de nós estarmos esmiuçando mais, né, o que o Sutra quer nos apontar, relacionado ao que nós estamos entrando, né, como objeto de assunto, de entendermos um pouco mais então sobre essas realidades. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura novamente do Sutra de número 1, que traz o resumo, né, dessas sessões de Sutras e o que eles querem nos passar, que é do Sutram 12 ao 22. Então é uma sessão de 10 Sutrans, né, e nós estamos no segundo. Depois de tratar dos veículos de Chitta, que seria do 7 ao 11, das formas vasanas que acarretam e incessantes transformações dos víteres nesses veículos, Patanjali discute a teoria da percepção mental, usando a palavra mental em seu sentido amplo. Segundo ele, dois tipos inteiramente diferentes de elementos estão envolvidos na percepção mental. De um lado, é preciso haver o impacto do objeto na mente através de suas propriedades características, e do outro, o eterno Purusha, que tem de iluminar a mente com a luz da consciência. A menos que ambas as condições estejam simultaneamente presentes, não pode haver percepção mental alguma, pois a mente em si mesma é inerte e incapaz de perceber. É o Purusha o verdadeiro percebedor. Embora ele se mantenha sempre no plano de fundo, a iluminação da mente com a luz da consciência faça parecer que a mente é que percebe. Este fato só pode ser compreendido quando a mente é inteiramente transcendida e a consciência de Purusha está concentrada em seu próprio Swarupa, em sua plena consciência de realidade. Tá? Este é um entendimento, né, que quer vir nos trazer, mas a gente estava falando, né, daqueles entendimentos relacionados ao passado, presente e futuro, e a questão relacionada, então, aos caminhos em si, né? Vamos seguindo, então, aqui com as leituras.
É muito fácil, é uma folha de rosto apenas, e esta folha de rosto apenas, né, vem nos trazer toda uma forma de um entendimento muito amplo do que quer nos passar aqui. Então assim, a quarta seção, Sutra de número 13, que diz assim: eles, manifestos ou não manifestos, são de natureza dos gunas. Ok, vamos entender. Vamos entender o que aqui quer nos passar este entendimento. Vamos entender o que quer nos trazer, então, né, o nosso entendimento aqui. No sutra anterior, foi mencionado que todos os fenômenos que são objeto de percepção pela mente, nada mais são que diferentes combinações de dharmas ou propriedades inerentes à Páktria. Cabe destacar que isso desdobra-se nos caminhos, né? Lembram, né? As formas que vão criando, os caminhos, tá? E as bases. Nesse sutra, a ideia estende-se um pouco mais, sendo destacado o fato de que os próprios dharmas não são senão diferentes combinações dos 3 gunas primários. Esta afirmativa generalizada talvez surpreenda quem não esteja familiarizado com a teoria dos gunas. Mas para alguém que compreenda esta teoria, parecerá uma conclusão perfeitamente lógica, que flui naturalmente da tal teoria. Ponto. É evidente, né? Nós começamos a gente faz essa leitura e já nos salta o entendimento, né? Ou captamos a essência, né? Já nos salta, então, a captação da essência do que realmente essas palavras querem nos passar, ou de todo e qualquer entendimento do que aqui quer nos dizer. Nós já entendemos, né? A gente olha e a gente já entende, né, o que está aqui. Se os 3 gunas são os 3 princípios fundamentais do movimento: inércia, mobilidade e vibração. E se o movimento é de uma forma ou de outra, espécie, é a base da manifestação de todos. Eu vou fazer a leitura de novo desse trecho, irmãos. Acho que li errado. Se os 3 gunas são os 3 princípios fundamentais do movimento: inércia, mobilidade, vibração, e se o movimento de uma ou de outra espécie é a base da manifestação dos tipos de propriedades, então estas têm de ser da natureza dos gunas. É evidente, né? As propriedades físicas, químicas e de outras espécies, estudadas pela ciência moderna até o momento, podem ser reconhecidas, em última análise, como movimentos e posições de diferentes espécies. Assim, a teoria segundo a qual essas propriedades são de natureza dos gunas está de acordo com a mais recentes desenvolvimentos científicos, tão longe que eles tenham chegado. Mas a afirmativa nesse sutra é de um caráter todo abrangente, não somente quanto às propriedades físicas, que podemos conhecer a partir de nossos sentidos físicos, mas também quanto às propriedades dos mundos mais sutis. Segura aqui que é interessante, esse passo aqui vai trazer um som, vai estalar na nossa mente como um sino. Daqui um pouco mais eu vou falar sobre eles. Eu só quero dizer para vocês, é muito entendível o que está aqui, né? Para nós que já estamos avançando frente aos caminhos, para nós que já estamos mergulhados no caminho do yoga, é fácil entender o que aqui está, né? Agora, um raciocínio que eu poderia trazer de apoio para vocês aqui, né? É o seguinte apoio de raciocínio. Tentamos conjecturar em nossa mente, imaginar na época em que Patanjali e os grandes mestres já tinham este conhecimento há tantos mil anos atrás, né? Há tantos mil anos atrás, esses grandiosos mestres já tinham esses conhecimentos, né? Então vocês já parem para fazer as mensurações, parem para fazer as observações sobre a profundidade do entendimento desses mestres,
que hoje a ciência vem trazer à luz alguns fatos, né? E esses mestres já tinham conhecimentos. Mas o texto estava nos conduzindo para um raciocínio muito interessante aqui. Eu vou pegar um trecho anterior que diz assim, ó. Mas a afirmativa desse sutra é de um caráter todo abrangente, não somente quanto às propriedades físicas, que podemos conhecer a partir dos nossos sentidos físicos, tato, o ouvido, o olho, né, nariz, boca, e de fato toda a espécie de fenômenos envolvendo os dharmas. Olha o sino que vai tocar na tua mente. Pensamentos, emoções e de fato toda a espécie envolvendo dharmas inclui-se no raio desta ação. Olha que interessante, gente, de nós entendermos então, né, e a prova cabal e definitiva de que pensamento, emoções são materializadas, são aspectos materiais. Claro que não neste grau desta base em que nós estamos. Vem, quer vir, vem. Tu tá lutando para vir. Vem, pronto, agora tem que ficar aqui, ó, brabo não gostou. Tem que ficar aqui, ó. Aqui vem o vento frio, eu sei disso. Fica aqui, ó. Isso, fica aí. Tem de ficar aí. Fica aqui. Fica. Então aqui do outro lado, ó. Vamos arrumar um lugar aqui. Mas aqui do outro lado não dá. Aqui atrás, então. Aí, ó. Fica aí. Ó, eu cubro você. Fica. Isso, assim, ó. Quietinho aí. Cobertinha, quietinha, ó. Não? Então fica aí. Mas enfim, depois desse momento de descontração, com a Mamuxa teimando de todo quanto é jeito para ficar aqui, para vir aqui, ela quer vir aqui, né? Ela quer vir aqui. Nós vamos continuar, ela tá vindo ali de novo, ó. Aí, fica aí, ali, isso, aí, no cantinho. Então, continuando aqui, nós entendemos então que todas as coisas, todos o que sentimos, nossos sentimentos, na realidade são alguma coisa. E aqui diz que são propriedades. Então nós podemos dizer que existe, né, o mundo das emoções, elas existem, são palpáveis, que está no mundo astral. Nós podemos dizer que existem os pensamentos, que está no plano mental, né? E que eles são atributos baseados na propriedade dos dharmas, dos gunas, né? E dos dharmas apoiados nos gunas, e estão relacionando-se em nós. Então vem nos mostrar que nós estamos atrás iluminando tudo isso. Mas nós não somos isso. Claro que deve ter outros pensamentos que deve ter saltado à tua mente. Escreve embaixo nos comentários e me ajude a formular os nossos entendimentos. A palavra sânscrita sukhisma tem aqui, tá? Abarca não apenas as propriedades relacionadas como as dos planos mais sutis, mas também aquelas que estão nos planos dormentes ou não manifestados. A única diferença entre propriedades manifestadas e as dormentes é que enquanto as manifestadas resultam de certas combinações dos gunas em ação, as dormentes existem potencialmente impacto, sob a forma de combinação teórica dos gunas ainda não materializadas. Acho que esse ponto é interessante dar uma pausa. E esse ponto aqui é interessante que você medite, é interessante que você reflita sobre o não manifestado e o manifestado. Faça essa meditação profunda, porque é de algo muito interessante que você tenha um fundamento bem compreendido sobre a relação desses dois. Né? De saber que só pode se manifestar o que não está manifestado,
filosoficamente falando, tem uma chave aí, irmãos, é uma chave assim de um íntimo relacionamento com... Sente Deus, cara, sente Deus. Tá. O que está manifestado é porque não estava manifestado, e o que estava manifestado se manifesta porque existe o não manifestado, porque existem coisas que não estão manifestadas. Para coisas aparecer, coisas têm de não aparecer. Para que haja manifestações, tem de haver não manifestações. Para que algumas coisas se manifestem, outras têm de não manifestarem-se. Para a luz emanar em um ambiente, ela tem de estar apoiada nas trevas, mas as trevas, mesmo estando ali junta naquele exato momento, não está manifestada. Mas tem de estar ali junta, não é separada, é uma mesma coisa, é o atributo de uma mesma coisa. Então as trevas entram em não manifestação para que a luz possa se manifestar, mas está ali. Não existe uma sem a outra. Meditamos sobre isso, irmãos. Meditem sobre essa função e vocês vão entender o universo, a manifestação cósmica. O universo se manifesta porque ele não pode, porque ele estava em não manifestação. Os caminhos, as formas se apresentam e se formam através dessas relações. E as trevas somente se manifestaram porque a luz está ali não manifestada. Mas ela está ali. São opostos, né? São relativos. Faça esse jogo, né? Esse jogo é importante fazer. Esse jogo é interessantíssimo entender o Parabram, né? Tudo pode acontecer, tudo pode surgir. Vamos seguir aqui, nós estamos chegando ao perto, né, do fechamento de tudo isso. Usa isso para poder... Usa esse entendimento que vai brotar de você, que vai saltar de interno de você para entender esse sutra. E pode depois apoiar em cima do 12, né, do sutra anterior. Para ver que não importa o caminho, né? O objetivo é um lugar só. E que o caminho que se apresenta, o Dharma que se apresenta, a propriedade que se apresenta é porque ela não estava manifestada e ela se apresentou para a outra não se manifestar. Né? Apresentou-se essa, a outra está ali. E muitas vezes ela renunciou-os para ser de base da outra. Falta até palavra, né, para... Eu vou fazer a leitura um pouquinho antes, tá? A única diferença entre propriedades manifestadas e adormentes é que, enquanto as manifestadas resultam de combinações dos gunas em ação, as dormentes existem em potencialidade ou potencialmente impactam, sob a forma de combinações teóricas dos gunas ainda não materializadas. Milhares de novos compostos estão sendo produzidos, entre aspas, né? Todos os anos no campo da química. Porque eu falei entre aspas, a gente não produz nada, a gente só retira o que pode ser retirado. Cada um deles representa uma nova combinação dos gunas, até então latente e que só agora se tornou manifestada. Cuidado também nessa observação aqui, não, pelo amor de Deus, Taimini, não contrariando-te, mas aprofundando o raciocínio, né? Manifestada no sentido de que eu a percebi, mas se ela existe, ela está aí. É outro jogo de pensamento, né? Quantas coisas estão que eu ainda a minha mente ainda não entendeu o que são elas. Não significa que eu descobri, ela estava sempre ali.
Existe uma íntima relação aqui no nosso país que as pessoas dizem que o descobrimento do Brasil, né, mas como descobriu que já estava ali, não estava encoberto, não estava, só não, era de conhecimento dos portugueses, né? Então essa palavra, ela, entenda isso, né? Milhares de compostos estão sendo produzidos. Vamos pensar isso numa forma industrial, então, né? Todos os anos na química. Cada um deles representa uma nova combinação, até então latente, que só agora se tornou manifestada. Podemos dizer que perceptível, né? O homem somente agora, mas estava ali. E mesmo se nós não tivemos... Olha que interessante o raciocínio que surge agora. Mesmo que nós não tenhamos acesso, mesmo que eu não estou vendo, ela está ali. Mesmo que eu não perceba, ela existe. Não significa que não esteja, só esteja num estado que eu não a percebo. Interessante, né? Pactre é como um órgão com potencial de produzir inumeráveis notas. Esse exemplo é lindo, Time. As qualidades manifestadas são as notas que... Deixa eu ver que tem uma... São as notas que ativas produzem um som específico, enquanto as não manifestadas são as que estão silenciosas, em repouso. Olha, mas todas estão lá, prontas para emergir a qualquer momento e desempenhar o papel nos fenômenos que estão a ocorrer em toda parte e a todo momento. Esse exemplo é lindo, né, das notas, tudo está ali. Não é porque a gente só ouviu aquela que foi pum, 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 né? Aquela que foi tocada, que todas não estão ali. É um exemplo bonito, eu gostei desse exemplo. Muito bonito. Muito bonito. Agora, para nós caminharmos então para o fechamento, para nós fazermos o fechamento do sutra, diz assim, ó. A importância de generalização contida nesse sutra reside, pois, não só no fato de que ele vai no fundo da questão, ao revelar a verdadeira natureza de todas as espécies de fenômenos, mas também em sua extraordinária abrangência. Nenhuma generalização da ciência moderna pode talvez ser comparada em termos da natureza abrangente como a esta doutrina na filosofia do yoga. Como esta baseia-se em uma visão dos mundos dos fenômenos, do privilegiado ponto de vista da realidade, não há dúvida de que quanto mais a ciência avança nos domínios do desconhecido, mais corroborará a doutrina do yoga, ou para a doutrina do yoga, né? Então, o que a gente pode meditar aqui? Até é interessante eu destacar isso, eu não sei se é porque a gente já leu tantas vezes esse livro e já fizemos tantas vezes a leitura, já temos um entendimento. Eu acho que o que está aqui é claríssimo, né, gente? Eu não sei se para você é novidade, o assunto está chegando aqui. Eu digo novidade no sentido de, não tinha pensado nisso, não tinha aventado essa possibilidade, não tinha olhado por esse prisma, né? Eu não sei se isso realmente está em você, né? Não sei se você parou para ver isso, né? Eu não sei se você parou para meditar sobre tudo esses pontos, né? Porque está aqui contido esses assuntos, né? Eles estão aqui sendo observados. Interessante, acho que destacar também que talvez se não ficou claro ou não estava claro as informações, o Sutra vem apontar para esse lado, né? Para que não tenha dúvida que todas as manifestações, todas as coisas, tudo que nós estamos observando é, né, a base de 3 gunas. Inclusive nós olharmos aqui, olharmos a Mimusha aqui, olharmos eu aqui, né, esse corpo físico aqui. Todos somos atributos de uma mesma coisa, apoiado, claro, em outras propriedades diferentes, mas somos a mesma coisa, o mesmo atributo aqui de situações, né? Somos o mesmo atributo baseado nos 3, da decomposição de 3 gunas, né?
Bom, estamos encaminhando então o nosso sutra para o final, né, nosso fechamento aqui de toda a nossa obra. Só quero só destacar aqui para vocês que o 14º sutra, que é o sutra que virá, diz assim, ó: a essência do objeto consiste na singularidade da transformação dos gunas. Eu acho que nós já até falamos aqui diversas vezes isso, mas o sutra quer aprofundar um raciocínio sobre isso. Ele é meia folha de rosto, né? Um pouco mais de metade de uma folha de rosto, 3/4 de uma folha de rosto, na verdade. E nós vamos então mergulhar um pouco mais nesses entendimentos, nesses desdobramentos. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre esses assuntos. Então, dentro do nosso próximo sutra, né, o nosso próximo encontro. Eu quero agradecer a todos que acompanharam até esse momento. Muito obrigado de todo o coração. Eu espero realmente que tenha feito a diferença para você, que tenha te transformado como pessoa, né, que tenha lhe somado, que tenha lhe feito, né, um canal de transformação, de evolução, que tenha contribuído, né, para o seu alargamento dos seus conhecimentos, né. Eu tenho todo um amplo e profundo sentimento, né, uma vontade que isso tenha sido a base de transformações em você, tá bom? Eu agradeço a todo o carinho, agradeço a todas as manifestações, sempre tenho o contato, a forma de você contactar, eu fico muito feliz. Eu quero mandar um abraço aqui, vai ficar registrado para todos sempre isso, a um grande amigo de jornada aqui. Deixa eu pegar aqui o nome dele aqui, o Nathaniel, lá de Minas Gerais. Um grandioso irmão, sucesso para você, tá? E assim nós vamos encerrando então, e a todos muito obrigado e namastê. Bhurvesvaha Tetsaviturvedityan Verigo Disaidhimahi Dhyonah Prachodayat. Bhurvesvaha Tetsaviturvedityan Verigo Disaidhimahi Dhyonah Prachodayat. Bhurvesvaha Tetsaviturvedityan Verigo Disaidhimahi Dhyonah Prachodayat.